relatório é algo bem detalhado. E para mim está sendo muito importante porque a partir dessa vivência que eu estou tendo com vocês, eu estou levando para o Sertec a situação do diagnóstico das escolas do estado, dos municípios, né? E como que essas escolas, né, do município e do estado, elas podem fomentar a prática laboratorial para esses alunos, porque se para vocês vão ter prática laboratorial, né? Os professores vão a campo e tal, aquela coisa toda. Se para vocês, que a distância é complicada, às vezes, mesmo pela questão estrutural, vocês imaginem para um aluno. Porque também a gente não vai tirar leite de onça, né? E não vai inventar, inovar. Não sei, gente, eu tenho muito respeito por todas as áreas. Ressignificar, inovar é bom, mas a gente também não pode criar coisa onde não existe. É importante, né? É importante um laboratório, muito importante, um laboratório numa escola de ensino médio. Eu vejo, por exemplo, o campus que eu trabalho, só um exemplo. Tem um laboratório magnífico, né, para os professores, porque tem um curso integrado de Química, né, no campus que eu trabalho, e esse curso integrado de Química com a licenciatura de Química exige. Eu fico assim olhando, eu digo, meu Deus do céu, esse laboratório, imagina um espaço sem esse laboratório, né? Então, eu tenho todo o respeito por isso, não se sintam inseguros, podem falar, tá? Professora, não tem laboratório, mas eu conversei, o professor acha isso, o professor acha aquilo, os textos, o confronto com os textos, ele é muito importante, tá? Só que, mais uma vez, eu peço aos tutores que tenham muito assim, sensibilidade com o que vocês vão produzir, né? O correto é fazer como a Catarina acabou de sugerir com relação à pesquisa de campo. Mas como estão começando agora algumas práticas, né, que é o que eu chamo de prática de ensino, eu estou sendo assim, um pouco mais sensível com relação a isso, né? Acho que é bom a gente fazer pouco e bem feito do que fazer muita coisa que vai exigir muito aprofundamento e de repente vocês se perderem, tá bom? Mas essas disciplinas dos seminários, quando vocês forem fazer os estágios, vocês vão ver que vão estar um pouco mais tranquilo. A ideia é dar um pouco mais de tranquilidade para vocês. E aí, só rapidinho aqui, Auricélio, eu consegui tirar sua dúvida? Desculpa, você falou e eu acabei não pedindo para você concluir. Sim, professora. Você esclareceu a minha dúvida e também eu coloquei assim já como um tema afirmativo. Eu não sei se essa escola nova tem laboratório, mas eu vou verificar. E a respeito aí do que você estava citando, em relação que o laboratório é muito importante numa sala de aula, isso é de fundamental importância para o aprendizado, né? Porque a química e a física e algumas outras ciências, biologia, essas coisas, elas sempre necessitam que o aluno tenha um contato direto com alguma prática experimental, porque aí é onde vai incentivar o aluno ficar mais curioso, ficar mais atento nas aulas, saber realmente se aquela função daquela reação ou daquele organismo vivo, sei lá, de qualquer coisa que esteja investigando, se é realmente daquela forma ou não, porque só teórica se torna chato demais, e às vezes a teoria também não deixa muito claro se a gente está realmente sabendo ou se simplesmente ele está tentando entender uma coisa que não é realidade. Lá no experimento, em laboratório, a gente tem essa clareza. É uma coisa que é de fundamental importância e onde os municípios e estados às vezes deixam escapar, que é uma ferramenta importante na área do ensino, tanto química, física, biologia, qualquer área que se é necessário um laboratório. Pesquisa de campo na faculdade tinha essa questão de uma coisa mais profunda, né, como a senhora fala. Aí eu estava nessa dúvida se era nesse rumo ou se era uma coisa mais levezinha. Mas a senhora já explicou e eu entendi eu acho que eu entendi, né, com o rumo que é para ser. Perfeito. Mas você está certa. Já, Auricélio. Você está certa, porque na educação a gente já entra no mérito do ensino. Aqui a gente está entrando primeiro no mérito da área de conhecimento relacionada ao ensino. Não sei se vocês já tiveram didática, para depois entrar no aprofundamento do ensino, que é na didática. Não sei se eu estou me fazendo entender. Os seminários, eles têm esse intuito. Como é o seminário 3 e ele dialoga com as outras disciplinas, eu realmente, no momento, por conta dos atropelos que teve com a AVA, saía do ar e tal, e também por conta do problema que eu tive, que acabou atrasando, eu prefiro não deixar vocês muito amarrados, mas eu já estou fazendo essa ressalva com relação
a isso que eu acabei de descrever e o que você perguntou. Muito obrigada pela pergunta, Catarina. Agora tem a Amanda, a Daulina já falou, aqui tá a Auricélio. Fique à vontade, querido. Professora, eu só vou adiantar que na minha escola, que aliás, na minha cidade, nós não temos escola que tenha laboratório, certo? Em nenhuma das áreas. Só que agora tem uma escola nova. Eu vou fazer uma pesquisa e vou lá observar, ver se lá tem esses laboratórios, que nas demais nenhuma tem estrutura laboratorial. Perfeito, Auricélio. Bote isso no seu relatório. Olha, vou te dar uma dica, tá bom? Com o intuito de você ter a vivência laboratorial, você foi em busca de uma escola que tinha. Porém, as da rede, você não encontrou. Só que, como eu expliquei lá acho que foi para a Catarina, como é que a gente vai saber se aquela prática, necessariamente ela tem que ser no espaço dos laboratórios convencionais, né? Que tem as substâncias e tal. Eu não sei o que esse professor aí é muito da área de vocês. Entender o que é prática laboratorial não envolve só um aspecto também pedagógico, envolve também um aspecto com o professor da área. Né? Então, eu acho que essa vivência de vocês com o professor, ela vai ser tão importante, mas eu compreendo, Auricélio, que o seu esforço ele é extremamente legítimo e válido. Por quê? Porque você, inclusive, vai ter, olha, eu reconheço que, inclusive, tem que estar lá no resultado de discussão. As escolas que tem, não tem, mas eu, enquanto aluno, na necessidade de vivenciar a prática laboratorial. Perfeito. Na minha cabeça, né, embora com todo respeito a todas as áreas de conhecimento, mas nesse momento de pandemia, química, farmácia e biologia, meu Deus, que a necessidade, olha como, até porque a gente está no que, por exemplo, um teórico em ciência, eu até falo isso lá nos vídeos, Thomas Kuhn fala, é um momento paradigmático da ciência, que é o da experimentação. Nós estamos em fase experimental. Nunca uma compreensão de ciência que não é absoluta, ela foi tão necessária. Como é que a gente vai saber, por exemplo, se é complicado a gente saber o comportamento de uma reação química entre duas substâncias, né? Em determinadas situações de intervenção, vocês imaginem, gente, essas vacinas. O comportamento dessas substâncias junto a organismos vivos não está sendo fácil. Olha a urgência desses alunos terem essa percepção de teoria e prática, que, querendo ou não, a primeira oportunidade que eles vão ter é com vocês, professores do ensino médio. Será com vocês. Isso eu venho discutindo, eu venho colocando. São professores de química, de biologia, de bioquímica, nos respectivos cursos, que vão ter autoridade de dizer, olha, existe experimento que em situações de relação de causa e efeito vão se comportar dessa forma, mas em outras não. Mas existem os percentuais de acerto e erro. Agora, vamos colocar isso para a sala de aula. Como é que esse aluno ele vai ter essa compreensão? Olha como um professor, porque isso aí no ensino superior é de boa. Não desmereceram meus colegas do ensino superior. Agora vocês, como vão processar, transformar essa linguagem que chama de acadêmica, que inclusive está lá no texto, para uma linguagem um pouco mais escolar. Olha o desafio, inclusive está na unidade 4. Olha eu já falando da unidade 4. Olha que desafio complexo e imenso. É muito desafio, gente. Se para mim, que sou professora da área de ciências sociais e humanas, falar de gênero para alguém é difícil compreender que é uma discussão acadêmica, vocês imaginem vocês falando de química, do comportamento das substâncias e tal, ter que fazer essa transformação. Não tem, as complexidades são iguais. Então, essa oportunidade que vocês vão ter em sala de aula, mesmo o professor dizendo, olha, não tem laboratório, mas a minha prática laboratorial, que eu compreendo como laboratório, é essa bem aqui, mas eu sei que é preciso, como muito bem o Auricélio colocou. Isso que eu estou falando, não fiquem com receio, vão lá, não tem, colocou, não tem. Ouçam o professor. Né? Esse professor, ele tem a graduação em Química ou em Física na unidade 4, vocês vão precisar saber, ou é 3 ou é 4, qual é a formação dele, tá? Que é outra coisa importante.
o E3 ou E4, qual é a formação dele, tá? Que é outra coisa importante, muito importante, porque tem as vagas para os professores de química, mas às vezes elas não são ocupadas no ensino médio, né? A maioria dos alunos que fazem as licenciaturas em Química ou Física é para trabalhar no ensino fundamental, mas quando dá no ensino médio fica um pouco mais difícil, né? Então tudo isso está em jogo, uma série de coisas. Professora, outra coisa que eu tinha esquecido de perguntar. Assim, se a gente for numa escola que não tem laboratório, aí se o professor disser assim, que não, o fato de não ter laboratório, ele tenta dar aula, adaptar algumas aulas em sala de aula para ter a prática. Se ele falar o jeito que ele dá as aulas práticas dentro da sala de aula, tipo experimento, essas coisas, a gente tem que citar também no relatório as formas que ele disse que dá aula lá, especificar igual ele disse ou não? Sim, não só assim, como deve. É o que vai ter aí, viu? Logo eu estou meio que anunciando informalmente, é uma hipótese, mas como diz na linguagem popular, é o pau que rola. Porque não tem laboratório, mas eles fazem isso, viu, Catarina? Mas aí, o que você vai fazer nos resultados de discussões? Tá certo isso? Não tá certo. Tem que ter um laboratório, gente. Vocês sabem disso. Mas é uma tentativa do professor, a gente não pode desconsiderar. Mas aí, a sensibilidade que vocês vão ter é de dizer, olha, não é algo que é para além do professor. Deveria ter um investimento, né, não? Para ter um laboratório na escola. Então, nós vamos encontrar isso nos IEMAs e nos IFES. Eu tenho quase certeza nas escolas da rede vocês não vão encontrar. Tem a graduação em Química ou em Física, na unidade 4 vocês vão precisar saber o E3 ou E4, qual é a formação dele, tá? Que é outra coisa importante, muito importante, porque tem as vagas para os professores de Química, mas às vezes elas não são ocupadas no ensino médio, né? A maioria dos alunos que fazem as licenciaturas em Química ou Física é para trabalhar no ensino fundamental, mas quando dá no ensino médio fica um pouco mais difícil, né? Então tudo isso está em jogo, uma série de coisas, tá bom? Vamos ver aqui, alguém mais quer falar? A Amanda levantou, mas acho que foi sem querer que ela levantou a mão. Daulina também já falou. Daulina, você ainda quer falar? Acho que já falou, não é isso? Bem, gente... Eu já falei, professora. Ah, tá, é porque a mãozinha ainda está levantada ali, de boa, desculpa. Então, gente, volta a falar, olha. Tá. Aos alunos de Codó. Tem algum aluno de Codó aqui? Tem algum aluno de Codó? Sim, professora, eu, Valdeíris. Ah, Valdeíris, vocês estão sem tutor, não é isso? Não, o Tiago, nosso tutor. Ele ainda continua? Ou ele chegou Continua. agora? Não, ele continua. Ele continua. Estranho, é porque o professor me disse que acho que vai mudar o tutor e me pediu para me dar um auxílio. Não sei se ele vai continuar, entendeu? Pelo que eu entendi, era para eu estar já acompanhando vocês. Se de repente... Mas é o tutor o quê? Presencial ou à distância? Não, à distância. Ah. Quem é o à distância de vocês? É o Tiago mesmo, Tiago. Então ele está ocupando as duas, eu acho. Tenho quase certeza. Enfim, qualquer então problema, Valdeíris, qualquer coisa, Valdeíris, ainda bem que você está aqui. Você pode me chamar no WhatsApp ou então no AVA. Professora, a gente está sem tutor e tal, porque eu vou dar esse auxílio para ele, tá bom? Caso ele venha, não sei se ele está em outra atividade ou ele está às vésperas de sair, não entendi muito bem. Mas se precisar de suporte, tá bom? Você pode me chamar, tá certo? Tá bom. Tá. Olha, pessoal, no mais, o canal formal é o AVA. Só que para vocês do curso, fiquem muito à vontade. Pode ser e-mail, pode ser o AVA, pode ser o WhatsApp, tá? Agora, obviamente, por conta dos horários. Horário que seja um horário dentro do horário razoável, né? De 8 às 12, de 14 às 18, tá? Final de semana, às vezes eu não estou presente, mas eu também não deixo de responder. Podem me procurar, tá? Professor, às vezes é muito sobrecarregado. Os tutores também têm outras atividades. Eu reconheço que eles têm as atribuições do cargo, mas eu peço a compreensão também de vocês. Todo mundo tem outras demandas com trabalhos paralelos, né? Então, esses tutores também têm suas atividades. Eu peço compreensão de vocês com relação a eles.
Se não deu, professora, me dê uma ajuda que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Catarina, queria falar? Pode falar. Professora, outra coisa que eu tinha esquecido de perguntar. Assim, se a gente for numa escola que não tem laboratório, aí se o professor disser assim, que não, o fato de não ter laboratório, ele tenta dar aula, adaptar algumas aulas em sala de aula para ter a prática. Se ele falar o jeito que ele dá as aulas práticas dentro da sala de aula, tipo experimenta, essas coisas, a gente tem que citar também no relatório as formas que ele disse que dá aula lá, especificar igual ele disse ou não? Sim, não só assim, como deve. É o que vai ter aí, viu? Logo eu estou meio que anunciando informalmente, é uma hipótese, mas como diz na linguagem popular, é o pau que rola. Porque não tem laboratório, mas eles fazem isso, viu, Catarina? Mas aí, o que você vai fazer nos resultados de discussões? Tá certo isso? Não tá certo. Tem que ter um laboratório, gente. Vocês sabem disso. Mas é uma tentativa do professor, a gente não pode desconsiderar. Mas aí, a sensibilidade que vocês vão ter é de dizer, olha, não é algo que é para além do professor. Deveria ter um investimento, né, não? Para ter um laboratório na escola. Então, nós vamos encontrar isso nos IEMAs e nos IFES. Eu tenho quase certeza nas escolas da rede vocês não vão encontrar. Que eu disponibilizei nas aulas, certo é ter um laboratório. Tem uma pesquisa de campo maravilhosa lá, que foi traçada, um aluno, só no finalzinho que o aluno vacilou, o aluno não, o pesquisador, o autor do artigo vacilou, dando uma interpretação assim meio capenga para o professor, como se o professor tivesse desinteresse, né? Eu não gostei não. Mas o levantamento que eles fizeram com esse artigo, que foi um estudo de caso, gente, aquilo dali parece assim que a gente vê o Brasil ali. Né? Primeiro, com pesquisa e ensino de ciências, a pesquisa com ensino de ciências, nas licenciaturas, elas só foram ter uma guinada, vocês sabem quanto? Em 2010, é bem dizer ontem. 2010 para 2022, são 12 anos, é muito pouco, gente. Agora que a gente tem produção acadêmica de ensino, de ciência, a partir dessa temática que eu estou propondo no seminário temático 3, né? Então, não se preocupe, Catarina, não só pode como deve, e eu já estou logo meio que dando tipo um spoiler. É isso que vocês vão encontrar, com exceção dos IFES e EMAs, né, que é o que vocês optarem por fazer a pesquisa de vocês nesses espaços. Tem um modelo da metodologia, mas eu vou até verificar. Tem um modelo, porque vocês já fizeram outros em outras disciplinas, pelo que eu sei. Aí a professora até pediu que era para eu tirar, orientado pelo tutor, porque o tutor ele não estabelece modelo de relatório. Porém, eu vou até verificar isso, tá, Catarina? Na ausência, vocês podem usar um modelo padrão, tá? De acordo com as normas da ABNT, o mais simples possível, tá, Catarina? Porque o que o tutor vai analisar e avaliar é o resultado de discussões. Isso é o coração de um relatório. Não desmerecendo os outros itens, mas o coração do relatório é o resultado de discussões. Outra coisa que eu tinha esquecido de perguntar. Assim, se a gente for numa escola que não tem laboratório, aí se o professor disser assim, que não, o fato de não ter laboratório, ele tenta dar aula, adaptar algumas aulas em sala de aula para ter a prática. Se ele falar o jeito que ele dá as aulas práticas dentro da sala de aula, tipo experimenta, essas coisas, a gente tem que citar também no relatório as formas que ele disse que dá aula lá, especificar igual ele disse ou não? Sim, não só assim, como deve. É o que vai ter aí, viu? Logo eu estou meio que anunciando informalmente, é uma hipótese, mas como diz na linguagem popular, é o pau que rola. Porque não tem laboratório, mas eles fazem isso, viu, Catarina? Mas aí, o que você vai fazer nos resultados de discussões? Tá certo isso? Não tá certo. Tem que ter um laboratório, gente. Vocês sabem disso. Mas é uma tentativa do professor, a gente não pode desconsiderar. Mas aí, a sensibilidade que vocês vão ter é de dizer, olha, não é algo que é para além do professor.
Deveria ter um investimento, né, não? Para ter um laboratório na escola. Então, nós vamos encontrar isso nos IEMAs e nos IFES. Eu tenho quase certeza nas escolas da rede vocês não vão encontrar. A gente fala isso nas conclusões. Tem que ter um laboratório. Tem que ter um laboratório. Você vai ler lá nos textos que eu disponibilizei nas aulas, certo é ter um laboratório. Tem uma pesquisa de campo maravilhosa lá, que foi traçada, um aluno, só no finalzinho que o aluno vacilou, o aluno não, o pesquisador, o autor do artigo vacilou, dando uma interpretação assim meio capenga para o professor, como se o professor tivesse desinteresse, né? Eu não gostei não. Mas o levantamento que eles fizeram com esse artigo, que foi um estudo de caso, gente, aquilo dali parece assim que a gente vê o Brasil ali. Né? Primeiro, com pesquisa e ensino de ciências, a pesquisa com ensino de ciências, nas licenciaturas, elas só foram ter uma guinada, vocês sabem quanto? Em 2010, é bem dizer ontem. 2010 para 2022, são 12 anos, é muito pouco, gente. Agora que a gente tem produção acadêmica de ensino, de ciência, a partir dessa temática que eu estou propondo no seminário temático 3, né? Então, não se preocupe, Catarina, pode, não só pode como deve, e eu já estou logo meio que dando um spoiler. É isso que vocês vão encontrar, com exceção dos IFES e EMAs, né, que vocês optarem por fazer a pesquisa de vocês nesses espaços. Auricélia. A senhora vai mandar o modelo padrão de relatório para todo mundo ou não? Professora, outra coisa que eu tinha esquecido de perguntar. Assim, se a gente for numa escola que não tem laboratório, aí se o professor disser assim, que não, o fato de não ter laboratório, ele tenta dar aula, adaptar algumas aulas em sala de aula para ter a prática. Se ele falar o jeito que ele dá as aulas práticas dentro da sala de aula, tipo experimento, essas coisas, a gente tem que citar também no relatório as formas que ele disse que dá aula lá? Especificar igual ele disse ou não? Sim, não só assim, como deve. É o que vai ter aí, viu? Logo eu já estou meio que anunciando informalmente, é uma hipótese, mas como diz na linguagem popular, é o pau que rola. Porque não tem laboratório, mas eles fazem isso, viu, Catarina? Mas aí, o que você vai fazer nos resultados de discussões? Tá certo isso? Não tá certo. Tem que ter um laboratório, gente. Vocês sabem disso. Mas é uma tentativa do professor, a gente não pode desconsiderar. Mas aí, a sensibilidade que vocês vão ter é de dizer, olha, não é algo que é para além do professor. Deveria ter um investimento, né, não? Para ter um laboratório na escola. Então, nós vamos encontrar isso nos IEMAs e nos IFES. Eu tenho quase certeza nas escolas da rede vocês não vão encontrar. A gente fala isso nas conclusões. Tem que ter um laboratório. Tem que ter um laboratório. Você vai ler lá nos textos que eu disponibilizei nas aulas, certo é ter um laboratório. Tem uma pesquisa de campo maravilhosa lá, que foi traçada, um aluno, só no finalzinho que o aluno vacilou, o aluno não, o pesquisador, o autor do artigo vacilou, dando uma interpretação assim meio capenga para o professor, como se o professor tivesse desinteresse, né? Eu não gostei não. Mas o levantamento que eles fizeram com esse artigo, que foi um estudo de caso, gente, aquilo dali parece assim que a gente vê o Brasil ali. Né? Primeiro, com pesquisa e ensino de ciências, a pesquisa com ensino de ciências, nas licenciaturas, elas só foram ter uma guinada, vocês sabem quanto? Em 2010, é bem dizer ontem. 2010 para 2022, são 12 anos, é muito pouco, gente. Agora que a gente tem produção acadêmica de ensino, de ciência, a partir dessa temática que eu estou propondo no seminário temático 3, né? Então, não se preocupe, Catarina, pode, não só pode como deve, e eu já estou logo meio que dando um spoiler. É isso que vocês vão encontrar, com exceção dos IFES e EMAs, né, que vocês optarem
por fazer a pesquisa de vocês nesses espaços. Auricélia. A senhora vai mandar o modelo padrão de relatório para todo mundo ou não? Tem um modelo da metodologia, mas eu vou até verificar. Tem um modelo, porque vocês já fizeram outros em outras disciplinas, pelo que eu sei. Aí a professora até pediu que era para eu tirar, orientado pelo tutor, porque o tutor ele não estabelece modelo de relatório. Porém, eu vou até verificar isso, tá, Catarina? Na ausência, vocês podem usar um modelo padrão, tá? De acordo com as normas da ABNT, o mais simples possível, tá, Catarina? Porque o que o tutor vai analisar e avaliar é o resultado de discussões. Isso é o coração de um relatório. Não desmerecendo os outros itens, mas o coração do relatório é o resultado de discussão. Auricélio, pode falar. Então, os textos em PDF mesmo, ele está na referência. Aí, a partir da referência, você pode fazer a busca eletrônica. Mas, se você quiser, eu posso pegar os textos em formato de PDF e pedir para que hospede no ambiente virtual acadêmico. Eu posso fazer isso. Porém, é 2 trabalhos, porque ele está no plano de ensino, tá bom? No finalzinho do plano de ensino, tem vários textos. E nos materiais, por exemplo, aula em PDF, né? Ou a videoaula. No finalzinho dos slides está lá, referência, eu coloco. Na hora que você clica, você tem acesso direto aos textos. Eu tive cuidado de colocar só texto eletrônico, tá? Eu não peguei nenhum livro físico, ou então todos os textos vocês têm acesso eletrônico, tá? Pela internet, não hospedado no Ava. Mas se vocês quiserem, eu posso pedir para hospedar, mas eu não sei se é mais um trabalho. Eu creio que por esse mecanismo seja tranquilo, seja de boa você ter acesso, tá bom? Vou dar um jeito aqui, viu, professor? Não precisa se preocupar, não. Tá bom, mas se você não conseguir, você pode falar comigo, ou então eu posso decidir pegar e pedir para poder hospedar os textos em PDFs, é porque são muitos. Aí eu não sei como é que vai ficar um layout com poluição visual para vocês, mas se quiserem, com os links, não se preocupe não, tá bom? Pode fazer a busca eletrônica. Mas se você quiser, eu posso pegar os textos em formato de PDF e pedir para que hospede no ambiente virtual acadêmico. Eu posso fazer isso. Porém, é 2 trabalhos, porque ele está no plano de ensino, tá bom? No finalzinho do plano de ensino tem vários textos e nos materiais, por exemplo, aula em PDF, né? Ou a videoaula. No finalzinho dos slides está lá, referência, eu coloco. Na hora que você clica, você tem acesso direto aos textos. Eu tive cuidado de colocar só texto eletrônico, tá? Eu não peguei nenhum livro físico, ou então todos os textos vocês têm acesso eletrônico, tá? Pela internet, não hospedado no Ava. Mas se vocês quiserem, eu posso pedir para hospedar, mas eu não sei se é mais um trabalho. Eu creio que por esse mecanismo seja tranquilo, seja de boa você ter acesso, tá bom? Vou dar um jeito aqui, viu, professor? Não precisa se preocupar, não. Tá bom, mas se você não conseguir, você pode falar comigo, ou então eu posso decidir pegar e pedir para poder hospedar os textos em PDFs, é porque são muitos. Aí eu não sei como é que vai ficar um layout com poluição visual para vocês, mas se quiserem, com os links, não se preocupe não, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Alguém mais quer falar? Professora, a carta de apresentação, a senhora vai reenviar para o Ava? Vou. Tá, esses textos que você tá falando lá no Ava, porque eu já olhei aqui, só tem uns links aqui, 2 links e tem uns vídeos. Eu ainda não encontrei esses textos. Então, os textos em PDF mesmo, ele está na referência. Aí, a partir da referência, você pode fazer a busca eletrônica. Mas, se você quiser, eu posso pegar os textos em formato de PDF e pedir para que hospede no ambiente virtual acadêmico. Eu posso fazer isso. Porém, é 2 trabalhos, porque ele está no plano de ensino, tá bom? No finalzinho do plano de ensino tem vários textos e nos materiais, por exemplo, aula em PDF, né? Ou a videoaula. No finalzinho dos slides está lá, referência, eu coloco. Na hora que você clica, você tem acesso direto aos textos. Eu tive cuidado de colocar só texto eletrônico, tá? Eu não peguei nenhum livro físico, ou então todos os textos vocês têm acesso eletrônico, tá? Pela internet, não hospedado no Ava. Mas se vocês quiserem, eu posso pedir para hospedar, mas eu não sei se é mais um trabalho. Eu creio que por esse mecanismo seja tranquilo, seja de boa você
ter acesso, tá bom? Vou dar um jeito aqui, viu, professor? Não precisa se preocupar, não. Tá bom, mas se você não conseguir, você pode falar comigo, ou então eu posso decidir pegar e pedir para poder hospedar os textos em PDFs, é porque são muitos. Aí eu não sei como é que vai ficar um layout com poluição visual para vocês, mas se quiserem, com os links, não se preocupe não, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Alguém mais quer falar? Professora, a carta de apresentação, a senhora vai reenviar para o AVA? Vou reenviar, porque tem que ter como é que chama? O timbre, né? Tem a minha assinatura, mas tem que ter o timbre. Realmente foi um erro, tá bom? Eu vou reenviar. Porém, quem já foi na escola, como tem a minha assinatura com o meu CIAEP e a gestão ou o professor não teve problema com isso, vocês já podem ir. Mas eu vou reenviar, até porque a colega teve problema, tá? E eu vou pedir para anexar uma com timbre. Pode fazer a busca eletrônica. Mas se você quiser, eu posso pegar os textos em formato de PDF e pedir para que hospede no ambiente virtual acadêmico. Eu posso fazer isso. Porém, é 2 trabalhos, porque ele está no plano de ensino, tá bom? No finalzinho do plano de ensino tem vários textos e nos materiais, por exemplo, aula em PDF, né? Ou a videoaula. No finalzinho dos slides está lá, referência, eu coloco. Na hora que você clica, você tem acesso direto aos textos. Eu tive cuidado de colocar só texto eletrônico, tá? Eu não peguei nenhum livro físico, ou então todos os textos vocês têm acesso eletrônico, tá? Pela internet, não hospedado no AVA. Mas se vocês quiserem, eu posso pedir para hospedar, mas eu não sei se é mais um trabalho. Eu creio que por esse mecanismo seja tranquilo, seja de boa você ter acesso, tá bom? Vou dar um jeito aqui, viu, professor? Não precisa se preocupar, não. Tá bom, mas se você não conseguir, você pode falar comigo, ou então eu posso decidir pegar e pedir para poder hospedar os textos em PDFs, é porque são muitos. Aí eu não sei como é que vai ficar um layout com poluição visual para vocês, mas se quiserem, com os links, não se preocupe não, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Alguém mais quer falar? Professora, a carta de apresentação, a senhora vai reenviar para o AVA? Vou poluição visual para vocês, mas se quiserem, com os links, não se preocupe não, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Alguém mais quer falar? Professora, a carta de apresentação, a senhora vai reenviar para o AVA? Vou reenviar, porque tem que ter como é que chama? O timbre, né? Tem a minha assinatura, mas tem que ter o timbre. Realmente foi um erro, tá bom? Eu vou reenviar. Porém, quem já foi na escola, como tem a minha assinatura com o meu CIAEP e a gestão ou o professor não teve problema com isso, vocês já podem ir. Mas eu vou reenviar, até porque a colega teve problema, tá? E eu vou pedir para anexar uma com timbre, tá? Trocado. Tá bom, Amanda? Mais alguém, pessoal? Professora, Oi. na carta de apresentação não tem, só tem o seu nome. Não tem a minha assinatura? Sim, a sua assinatura com o seu nome, porque a senhora está falando de uma numeração, algo assim parecido? É meu CIAEP, é o meu número de servidora do IFMA. Não, mas não tem não. Não tem, só então tem, vou reenviar. só tem... Vou reenviar ambos. Tanto Mas a senhora, Oi, pode até falar. amanhã está no AVA, a senhora... Vou pedir amanhã, porque de manhã eu não posso. Eu tenho outro. Ah, não, amanhã é quinta, né? Pela manhã, a partir das 10, tá? Eu já vou pedir para a professora Josi e vou também chamar os tutores de vocês, tá bom? Para ser mais Tá bom, prático. obrigada. E aí também com relação ao prazo, viu, gente? Eu sei que está muito em cima, eu vou tentar, não tô garantindo não, tá? Mas o não a gente já tem. Não basta tentar, né? Eu até uma premissa que eu já falo para vocês, a gente não pode deixar de tentar. Mas eu tenho quase certeza que eu consigo, para a gente entender um pouco. E professora? Oi, pode falar. De ensino, de ciência, a partir dessa temática que eu estou propondo no seminário temático 3, né? Então, não se
não se preocupe, Catarina, pode, não só pode como deve, e eu já estou logo meio que dando tipo um spoiler. É isso que vocês vão encontrar, com exceção dos IFs e EMAs, né, que é o que se vocês optarem por fazer a pesquisa de vocês nesses espaços. Auricélia. A senhora vai mandar o modelo padrão de relatório para todo mundo ou não? Tem um modelo da metodologia, mas eu vou até verificar. Tem um modelo, porque vocês já fizeram outros em outras disciplinas, pelo que eu sei. Aí a professora até pediu que era para eu tirar, orientado pelo tutor, porque o tutor ele não estabelece modelo de relatório. Porém, eu vou até verificar isso, tá, Catarina? Na ausência, vocês podem usar um modelo padrão, tá? De acordo com as normas da ABNT, o mais simples possível, tá, Catarina? Porque o que o tutor vai analisar e avaliar é o resultado de discussões. Isso é o coração de um relatório. Não desmerecendo os outros itens, mas o coração do relatório é o resultado de discussão. Auricélio, pode falar. Sim, professora. Onde é mesmo que está esses textos que você está falando lá no Lava? Porque eu já olhei aqui, só tem uns links aqui, 2 links e tem uns vídeos. Eu ainda não encontrei esses textos. Então, os textos em PDF mesmo, ele está na referência. Aí, a partir da referência, você pode fazer a busca eletrônica. Mas, se você quiser, eu posso pegar os textos em formato de PDF e pedir para que hospede no ambiente virtual acadêmico. Eu posso fazer isso. Porém, é 2 trabalhos, porque ele está no plano de ensino, tá bom? No finalzinho do plano de ensino tem vários textos e nos materiais, por exemplo, aula em PDF, né? Ou a videoaula. No finalzinho dos slides está lá, referência, eu coloco. Na hora que você clica, você tem acesso direto aos textos. Eu tive cuidado de colocar só texto eletrônico, tá? Eu não peguei nenhum livro físico, ou então todos os textos vocês têm acesso eletrônico, tá? Pela internet, não hospedado no Ava. Mas se vocês quiserem, eu posso pedir para hospedar, mas eu não sei se é mais um trabalho. Eu creio que por esse mecanismo seja tranquilo, seja de boa você ter acesso, tá bom? Vou dar um jeito aqui, viu, professor? Não precisa se preocupar, não. Tá bom, mas se você não conseguir, você pode falar comigo, ou então eu posso decidir pegar e pedir para poder hospedar os textos em PDFs, é porque são muitos. Aí eu não sei como é que vai ficar um layout com poluição visual para vocês, mas se quiserem, com os links, não se preocupe não, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Alguém mais quer falar? Professora, a carta de apresentação, a senhora vai reenviar para o Ava? Vou reenviar, porque tem que ter como é que chama? O timbre, né? Tem a minha assinatura, mas tem que ter o timbre. Realmente foi um erro, tá bom? Eu vou reenviar. Porém, quem já foi na escola, como tem a minha assinatura com o meu CIAEP, e a gestão ou o professor não teve problema com isso, vocês já podem ir. Mas eu vou reenviar, até porque a colega teve problema, tá? E eu vou pedir para anexar uma com timbre, tá? Trocado. Tá bom, Amanda? Mais alguém, pessoal? E professora, Oi. na carta de apresentação não tem, só tem o seu nome. Não tem a minha assinatura? Sim, a sua assinatura com o seu nome, porque a senhora está falando de uma numeração, algo assim parecido? É meu CIAEP, é o meu número de servidora do IFMA. Não, mas não tem não. Não tem, só então tem, vou reenviar. só tem... Vou reenviar ambos. Mas a senhora, Oi, até falar. amanhã tá Ava, a senhora... Vou pedir amanhã, porque de Uhum. manhã eu não posso. Eu tenho outro. Ah, não, amanhã é quinta, né? Pela manhã, a partir das 10, tá? Eu já vou pedir para a professora Josi e vou também chamar os tutores de vocês, tá bom? Para ser mais prático. Tá bom, obrigada. E aí também com relação ao prazo, viu, gente? Eu sei que está muito em cima, eu vou tentar, não tô garantindo não, tá? Mas o não a gente já tem. Não basta tentar, né? Eu até uma premissa que eu já falo para vocês, a gente não pode deixar de tentar. Mas eu tenho quase certeza que eu consigo, para a gente estender um pouco. E professora? Oi, pode falar. Como infelizmente na rede pública, muitas das vezes não existe professor, né? Só a matéria.
E se por um acaso a gente for numa escola e lá eles disserem, ó, aqui ainda não se apresentou o professor de química, aí como é que vamos fazer? Pode colocar. Foi informado que não apresentou um professor de química, o que leva a crer que esses alunos provavelmente vão ser prejudicados na disciplina. Como é que ele vai trabalhar essa carga horária? Por mais que tenha outro professor lá ocupando. Entende? Pode, não fique com receio. Agora sim, tem um caminho lá que o Auricélio falou. Vou tentar, né, ver outros espaços para ver se eu consigo a minha pesquisa, tudinho. Cabe muito a você, mas não fique com receio, não. Se você não conseguir, você pode falar comigo, ou então eu posso decidir pegar e pedir para poder hospedar os textos em PDFs. É porque são muitos. Aí eu não sei como é que vai ficar um layout com poluição visual para vocês, mas se quiserem, com os links, não se preocupe não, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Alguém mais quer falar? Professora, a carta de apresentação a senhora vai reenviar para o AVA? Vou reenviar, porque tem que ter como é que chama? O timbre, né? Tem a minha assinatura, mas tem que ter o timbre. Realmente foi um erro, tá bom? Eu vou reenviar. Porém, quem já foi na escola, como tem a minha assinatura com o meu CIAEP, e a gestão ou o professor não teve problema com isso, vocês já podem ir. Mas eu vou reenviar, até porque a colega teve problema, tá? E eu vou pedir para anexar uma com timbre, tá? Trocado. Tá bom, Amanda? Mais alguém, pessoal? E professora, Oi. na carta de apresentação não tem, só tem o seu nome. Não tem a minha assinatura? Sim, a sua assinatura com o seu nome, porque a senhora está falando de uma numeração, algo assim parecido? É meu CIAP, é o meu número de servidora do IFMA. Não, mas não tem não. Não Só tem? tem. Então vou Só reenviar. tem- Vou reenviar ambos. Mas a senhora, Oi, pode até falar. amanhã tá nova, a senhora. Vou pedir amanhã, porque de Uhum. manhã eu não posso. Eu tenho outro. Ah, não, amanhã é quinta, né? Pela manhã, a partir das 10, tá? Eu já vou pedir para a professora Josi e vou também chamar os tutores de vocês, tá bom? Para ser mais Tá bom, prático. obrigada. E aí também com relação ao prazo, viu, gente? Eu sei que está muito em cima, eu vou tentar, não tô garantindo não, tá? Mas o não a gente já tem. Não basta tentar, né? Eu até uma premissa que eu já falo para vocês, a gente não pode deixar de tentar. Mas eu tenho quase certeza que eu consigo, para a gente estender um E pouco. professora, Oi, pode falar. como infelizmente na rede pública, muitas das vezes não existe professor, né? Só a matéria. E se por um acaso a gente for numa escola e lá eles disserem, ó, aqui ainda não se apresentou o professor de química, aí como é que vamos fazer? Pode colocar. Foi informado que não apresentou um professor de química, o que leva a crer que esses alunos provavelmente vão ser prejudicados na disciplina. Como é que ele vai trabalhar essa carga horária? Por mais que tenha outro professor lá ocupando. Entende? Pode, não fique com receio. Agora sim, tem um caminho lá que o Auricélio falou. Vou tentar, né, ver outros espaços para ver se eu consigo a minha pesquisa, tudinho. Cabe muito a você, mas não fique com receio, não. Não tem. Porque é onde eu moro. Sim, pode Porque falar. aqui no município onde eu moro só tem duas escolas, assim, mais próximo de mim que eu posso ir, entendeu? O tempo que dá é para ir nessas duas escolas. E que eu soube que uma delas não tem professor de química. Ok, mas tem a outra. Se você não conseguir a outra, caso você queira, ainda tem isso. Pode colocar no seu relatório. Agora sim, Daulina, tem um resultado de discussão. Às vezes a gente pensa, botou, mas o que eu vou discutir em termos de que resultado? Você tem sim um resultado, não tem professor. Mas o que lá no texto está dizendo e qual é a sua compreensão com relação à sua região? Quando um aluno na sua região diz que terminou o ensino médio e lá no currículo dele tem que ele passou pela disciplina de química, quais são os desdobramentos disso para ele? Será que você não vai tirar uma conclusão a partir disso? Por isso a importância de vocês fazerem a leitura desses textos, porque vai dar pistas para vocês com relação a essas consequências que eu estou acabando de descrever aqui. Não se preocupe não, não tem, pode botar lá, não tem. Você pode até conversar. Como é que isso acontece? Como é que vocês vão fazer com o planejamento? Assim, meio que saindo da proposta,
e meio já que fazendo o que a Catarina propôs com relação ao trabalho dela, e ela vai colocar lá no resultado de discussão que ela teve a necessidade de fazer esse adendo, que ela sentiu, né, na necessidade de colocar isso como importante para ela alcançar um certo resultado. Isso é importante, não é não tem, não, mas tem lá, tem consequências para isso. E, professora, o problema que a companheira aí mostrou na cidade dela é muito familiar a minha aqui também. Apesar de que tem muita escola, aqui o município é mais ou menos de 80 mil habitantes, mas tem alguns déficits em relação a professores de química. Mas como acho que dá para encontrar algumas que tem, mas aí também não é de certeza, tá? Mas eu vou pesquisar nessa escola nova lá que reiniciou, vou pesquisar também, porque tem algumas escolas aqui no município que não estão ainda, não começaram as aulas. Aí vai ficar um pouco meio ruim, né? Mas tem uma escola que já tenho certeza que começou, e vou ver se lá está tendo professor de química. Ok, lembrando que é ensino médio, tá bom? Mas se não conseguir, creio que o nono ano, como já trabalha com química, é de boa com vocês, tá? Vocês estão vendo como é importante vocês não desistirem? Alguém vem falar assim, não tem professor de química. Tem, olha eu aqui, vou terminando a graduação, vocês se inscrevendo, não mandou, passou um processo seletivo. Não, tem sim. Eu sou professor de química, tá vendo? É muito, gente, vocês não têm assim noção como é importante a formação de vocês. Né? Olha vocês indo nas escolas, né? E a escola alegando que não tem. Daqui a algum tempo, creio que 1 ano e meio, 2 anos, eu não sei que é do tempo dessa graduação, não vai ter. Olha, não é desculpa, tem eu aqui, inclusive eu me inscrevi. Como é que eu não estou aqui? Oi, professora, boa noite. Aqui na minha cidade, eu não sei se já foi comentado aí, eu cheguei atrasado, mas aqui a gente não está conseguindo assim. Tem 2 escolas, né? Mas a gente não está conseguindo que os professores aceitem a gente para observar. A gente está tendo dificuldade, eu e a Dulce, outra colega. A gente vai na escola, né? A gente conversa com o diretor, mas na hora da sala de aula, o professor está sempre coloca alguma dificuldade para a gente não observar. Pois pode Aí a gente está com essa A dificuldade. recomendação é colocar no relatório. Você não vai identificar o professor X da escola Y. Você pode identificar a escola, o professor não, tá bom? Não sei se, porque os mecanismos de identificação, mas você pode dizer, o professor se recusou a nos receber. E, inclusive, vai dizer, embora de posse da carta de apresentação e embora com conhecimento dos convênios estabelecidos entre as escolas da rede com o Instituto Federal do Maranhão, mais especificamente com o curso de licenciatura em Química, o professor não nos recebeu. Pode colocar, Rayane, não fica com receio, não. Foi o que eu falei no comecinho. Depois você pega a gravação e vai ver a sugestão que eu dei. Pode falar, não tem problema não. Pode dizer, o professor não nos recebeu. Fomos X vezes no horário tudo muito detalhado. Tá lá o roteirozinho para você. Fomos X vezes no horário Y, né? Fizemos a apresentação da carta de... demos a carta de apresentação, porém teve isso, aquilo. Com a linguagem, obviamente, dentro dos critérios acadêmicos, mas você vai informar que o professor fez a resistência e não recebeu vocês. Tranquilo. Relatório é documento. Pode colocar lá, tá bom? Não se preocupa não, porque ele não vai ser denunciado, nem isso, nem aquilo, mas diagnóstico é diagnóstico, tá? Vocês vão ser professores, vocês vão ver a demanda que vocês vão ter. E aí, para a gente minimizar essas demandas, nada melhor do que ter a sala de aula como laboratório e vocês já terem contato aí com os desafios e enfrentamentos que, inclusive, é objeto da unidade 3. Professor, era só fazer alguma complementação em relação aí às dúvidas dos acadêmicos, né? Assim, nos municípios, principalmente na educação do fundamental maior, é bem mais difícil de se encontrar um professor de química. A grande maioria deles são biólogos, né? Por conta que é ciências biológicas, e eles conseguem mais passar nesses concursos e ter a vaga. E quando há essa defasagem aí em relação ao nono ano, existe sempre essa falta de profissional e a falta de fazer com que o aluno tenha um interesse. Em muitas escolas públicas, principalmente da rede municipal, elas não dispõem desses laboratórios.
E o que eu tinha falado mais cedo para os acadêmicos de Dom Pedro, que quando não encontrar, relatar, né? Andou em tantas escolas, foi em busca desse laboratório e não tem. E como a senhora ressaltou aí, né, a questão de ter uma mínima entrevista com esse professor e saber o que, que ele faz para essas práticas, para poder chamar a atenção desses alunos, né? Hoje em dia, a gente vê que já existem muitos meios alternativos, já tem muitos livros sendo escritos, tanto para o conhecimento químico, biológico, que a gente pode estar realizando essas práticas de formas alternativas, né? Então, essas escolas, a maioria não tem. Aqui, eu moro aqui em Presidente Dutra, mas sou tutor lá em Dom Pedro. Aqui está a grande maioria dos alunos que estão aqui assistindo a aula são lá da nossa turma de Dom Pedro. Mas eu já passei algumas informações referente a eles essa situação em caso de não ter laboratório, né? Se tiver um IFMA, perfeito. Se tiver um IEMA, perfeito também, porque eles têm e pode deixar ter o acesso. Agora, com o projeto do governo aí da escola de tempo integral, essas escolas estão recebendo uma estrutura mais padronizada e com isso dá de encontrar esses laboratórios, né? A grande maioria das cidades pequenas do estado, no interior, tem recebido esse projeto. Então, é mais uma questão de orientações aí para eles, mas sempre eu falo com os acadêmicos, a qualquer momento estou à disposição e no que eu puder auxiliar, eu posso auxiliar em relação a esses trabalhos deles, né? Ô, Adriano, muito obrigada. Mas vamos lá. Só assim, para a gente falar da formalidade, da teoria e prática, da formalidade, da legalidade. O ensino superior, ele não faz exigência nenhuma, digamos assim, obrigatória de formação de professor. Então, em tese, eu posso trabalhar qualquer disciplina, desde que não tenha, independente da formação. Estou falando do ensino superior, mas claro, os editais fecham, mas os editais fecham por entender a compreensão e importância do profissional com habilitação na área para a formação e transmissão do conteúdo de maneira com excelência. O que eu quero dizer, se eu sou professora de biologia, tenho a graduação de biologia, logo no ensino superior me dá, entre aspas, habilitação para dar aula de citologia, de genética e assim sucessivamente. Bem, não é a mesma forma no ensino básico. O ensino básico, de acordo com a legislação e as diretrizes, ele obriga o professor a ter uma formação. Então, professores do fundamental menor, do primeiro ano, creio, até o 7º, 8º ano, né, habilitação geral. Aí, depois, Catarina até me ajuda, cadê ela? Catarina até me ajuda tirar essa dúvida se é assim, de fato. Primeiro ao 7º, 8º ano, com habilitação em pedagogia, né, formação pedagógica, né? A partir do 9º ano tem as disciplinas específicas, física e química, ensino médio com habilitação específica. Então, professor de matemática com habilitação em matemática. O que acontece nos editais? Abre os adendos. O que é isso, professora? Olha, na ausência do professor, por não existir o profissional, a possibilidade da contratação de um professor com que o Ministério da Educação entende por áreas afins. Mas na exceção. O que eu estou querendo dizer? Que, formalmente, pela lei, o primeiro ano do ensino médio, um professor de química, ele tem que ser de química, não é de biologia. Agora, é claro, considerando o que você acabou de descrever, e por isso a importância da formação da licenciatura nessa área. Olha vocês aqui. Então, é claro que eu compreendo o que o Adriano acabou de descrever, né? Acontece muito, né? Professor, isso vai para o relatório? Sim. Professor, não vai acontecer nada com ele. Eu sou professor de biologia, mas eu dou aula de química. Não teve professor de química que se inscreveu e na ausência dele eu estou aqui. Ensino médio, 9º ano, pode ser que ocorra isso também. O que é que vocês vão fazer? Gente, eu estou sendo bem, assim, bem prática, objetiva com vocês, porque é o lugar, o que está em jogo também é o lugar da atividade de vocês. Olha, não tem o professor de química que atua no ensino médio, a licença, mas só que na unidade 3 é que vai exigir isso de vocês. Até eu estou dando aqui adiantando. Talvez nessa vocês nem precisem fazer isso. Mas na unidade 3 vai precisar. Porque também vai exigir um pequeno relatório. Então, o que acontece? Olha, o professor, a formação dele é em biologia, mas não tinha um professor com formação em química. Ele dá aula em química, isso não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema a princípio. O cara está lá, está dando a aula dele e os meninos estão aprendendo.
Professora, tá certo? Não, não tá certo, gente. Era para ter uma professora de química. Vocês acham que vai ter autoridade naquele assunto? Eu não sou, assim, da parte de ser aquela ultra especialista. Mas vocês estão no curso de licenciatura em química. Entre um professor de química e de biologia, para um conteúdo de química, vocês podem ter certeza, pelo menos essa compreensão que eu tenho. Vocês são autoridade no assunto, no conteúdo. Agora, é claro, como muito bem o Adriano colocou, não tem professores. O professor não se inscreve, não fica no município, né? Não tem a formação e tal. O professor de química, nesse sentido, ele vai ser legítimo e legal para poder fechar aquele histórico ali. Está dizendo, o aluno apresentar o histórico, está aqui, ó. Eu fiz, eu exerci, eu trabalhei a disciplina de química. Eu tive a disciplina de química e está aí de boa, terminou o ensino médio dele. Né? Então, é muito importante isso, sobretudo na formação de vocês. Tá bom? É só mesmo para poder, aqui abrindo um espaço, para poder meio que complementar a fala do Adriano, que é uma fala legítima, mas levando em consideração esses aspectos, que é algo que vocês vivenciam muito no município de vocês. Tá? E que, se Deus quiser, daqui a algum tempo, eu desejo que isso logo acabe, porque vocês estão estudando a licenciatura de Química. Desejo também que vocês não desistam, exatamente pela minha fala e exatamente por esse enfrentamento, esse desafio que vocês estão tendo agora. Tá bom? Vamos lá, eu gostaria de encerrar, mas a Amanda quer falar, acho que é porque a Amanda esqueceu de abaixar a mãozinha. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigada. Quero deixar aqui novamente registrado. Podem me procurar, os tutores também. Fiquem muito à vontade de me procurar, não só pelo ambiente virtual acadêmico, mas também pelos canais de comunicação que eu tenho, os e-mails, até o WhatsApp também. E, mais uma vez, eu digo, tá vendo o desafio? Por isso, não desistam, tá? Vocês são autoridades aí no assunto de vocês. Muito obrigada, viu?